professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de Língua Espanhola para o 7º ano do Colégio Emaús. Lembre-se das nossas orientações, de estar sempre no local bem tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades devem ser feitas tendo como base as nossas videoaulas, tudo bem? Vamos então dar continuidade ao nosso ensino da língua espanhola. Peguem o livro, o caderno e a bolsinha. As orientações seguem as mesmas. Se precisarem fazer alguma anotação, façam-a no caderno. Sempre coloquem os vocabulários, né, um guia no caderno de vocês para ficar mais fácil para que vocês estudem depois, né? Para não precisar ficar procurando em todas as videoaulas. Outra dica importante, coloquem data no livro, tá? É sempre muito bom ter essa organização, porque na hora dos estudos vocês vão conseguir se encontrar melhor, tá bom? Hoje vamos continuar nossos exercícios, tá? Vamos fazer a página 81 até a página 85, então vamos prestar bastante atenção nas atividades. Sempre que for necessário, pausem o vídeo. É sempre importante que vocês tenham o máximo de atenção. Então, o máximo de vezes que vocês tiverem que pausar o vídeo, não tem problema. Pausem, é muito importante, tá bom? Prestem bastante atenção às explicações e nunca deixem nenhum exercício sem fazer, nenhum exercício para trás, porque depois para vocês recuperarem vai ser mais difícil, tá bom? Então, vamos lá. Bom, ontem, né, na última aula, nós finalizamos a leitura dos textos, fizemos mais algumas atividades e hoje vamos ler esta canção, tá? Lá da página 81. Nós vamos aqui ler a canção, né? Porque, como eu disse a vocês, eu não consigo colocar o áudio do CD aqui na videoaula, por diversos motivos. Então, nós vamos ler essa canção e aí vocês prestem bastante atenção para a gente poder fazer as atividades depois. Se vocês quiserem pausar o vídeo, fazer as atividades e depois voltar, eu acho incrível, tá bom? É bom que vocês vão testando a mente de vocês sem se ancorar somente nas videoaulas, tá bom? Então, vamos lá. O nome da canção é Me Dicen. Hay unos que a mí me dicen que soy muy simple y bondadoso, pero hay los que no están de acuerdo, dicen que soy muy ambicioso. Sucede que da igual si uno es pobre o millonario, lo único fundamental es que sea libre y solidario. Mi madre siempre comenta que soy sensible y cariñoso, pero ya me ha dicho uno que yo soy bruto y orgulloso. Mi novia una vez me dijo que soy romántico y muy sincero. Después de pasado un tiempo, me llamó infiel y sensiblero. Mis amigos me dicen todos que soy simpático y divertido, pero hay siempre uno que jura que soy cobarde y aburrido. A mí no me importa mucho lo que suele decir la gente. Se hay algo que me molesta, es que me llamen indiferente. Bom, na verdade essa canção, né, está falando sobre como as pessoas nos veem e como nunca podemos agradar somente todas as pessoas e que sempre vai ter alguém que nos vê de uma maneira diferente. Então vamos rever esses estrofe por estrofe e explicar o que está dizendo a música, tá bom? Vamos lá. Hay unos que a mí me dicen que soy muy simple y bondadoso, pero hay los que no están de acuerdo, dicen que soy muy ambicioso. Então, aqui já começa, né? Algumas pessoas dizem que é simples, bondoso, mas para outras eu pareço um pouco ambicioso. Sucede que da igual si uno es pobre o millonario. Lo único fundamental es que sea libre y solidario. Então, aqui ele fala, mas acontece que dá na mesma, né? Em espanhol, dá igual é o mesmo que dá na mesma em português. Porque se você é pobre ou se você é milionário, o fundamental da vida é que você seja livre, né? E que seja solidário, ou seja, que você pense nos outros e que viva a sua vida. Mi madre siempre comenta que soy sensible y cariñoso, pero ya me ha dicho uno que yo soy bruto y orgulloso. Então, a minha mãe disse que eu sou sensível e sou carinhoso, mas teve uma pessoa que disse que, na verdade, eu sou grosso e sou muito orgulhoso. Então, né, é aquela questão de uma história sempre tem duas faces. Uma pessoa sempre pode achar algo de uma e, na verdade, nem seja isso, né? A gente tem que sempre dar uma chance para as pessoas e não ficar, né, não se fiar, não ficar pensando que é sempre do jeito que a gente pensou a primeira vez. Às vezes as pessoas podem surpreender a gente. Mi novia una vez me dijo que soy romántico y muy sincero. Después de pasado un tiempo me llamó infiel y sensiblero. Então, esse aqui a gente já tem uma outra parte, né? Uma pessoa que pensa algo e depois muda de ideia,
né? Primeiro, a namorada em espanhol é novia, tá bom? Ela pensava que ele era romântico e sincero e depois viu que na verdade era o contrário, que ele era infiel e que na verdade ele não falava tantas verdades assim, ele não era tão sincero. Na penúltima estrofe, mis amigos me dicen todos que soy simpático y divertido, pero hay siempre uno que jura que soy cobarde y aburrido. Então, os meus amigos dizem que eu sou simpático e divertido, mas sempre tem alguém que vai falar que eu vou ser covarde e que eu sou tedioso, né? Então, novamente, talvez uma pessoa seja legal para você, mas para outra pessoa não seja, né? Tudo é uma questão de ponto de vista. E às vezes essa pessoa seja até muito legal, mas com você, né, a relação entre vocês ainda não foi o suficiente para que você visse essa pessoa verdadeiramente. A mim não me importa muito o que suele decir la gente. Então, para mim não importa muito o que as pessoas dizem normalmente, né, por aí. Se há algo que me molesta, é que me chamem indiferente. Então, apesar de tudo isso que dizem sobre essa pessoa, né, que está cantando essa canção, a única coisa que ela fica muito chateada, que me molesta é estar chateada, estar incomodado, é que chamem essa pessoa de indiferente. Ela não é indiferente. Podem falar o que for, mas não chamem ela de indiferente. Bom, é uma canção bem bacana, né, que a gente pode levar como pra vida. Porque muitas vezes a gente conhece uma pessoa e fala, eu não quero nem conversar com ela, porque pra mim ela me parece muito orgulhosa. Ela parece que não é divertida. E às vezes é só, na verdade, uma aparência. E quando você vai conhecer essa pessoa, realmente ela não é nada daquilo que você pensou e talvez vocês possam até se tornar grandes amigos. Então acho que a grande lição dessa música são duas. A primeira é, sempre dê uma chance para as pessoas que você conhece. Não pense que a primeira impressão é a que fica, porque na verdade nem sempre é assim. E a segunda é, vivam a vida de vocês, da maneira como vocês foram criados pelos pais de vocês e sigam em frente, não se importem com o que as pessoas pensem, com os julgamentos das pessoas. Acho que essas são as duas principais lições que essa música traz pra gente. Agora vamos fazer a atividade da página 82. Lee o cómic e identifica a palavra utilizada para referir-se ao futuro. Em seguida, contesta as perguntas. Então, né, será o verbo no futuro. Sempre quando a gente fala uma palavra que se refere ao futuro, será um verbo ou alguma adjunto, algo que se refira ao futuro. Então, vamos lá. Tenemos que llenar un cuestionario, pues. Pregunta 1. ¿Qué te gusta hacer? Flotar. Ampliemos eso un poco. Pondré cocinar, tenis, filmes de Fellini. ¿Qué buscas em uma parede potencial? Proximidade. Bom, então, né, nós temos aí um cachorro no computador e ele fala, temos que preencher, né, llenar um questionário, peixe. Peixe em espanhol é pez. Pergunta 1, o que você gosta de fazer? E ele diz, flutuar. E só flutuar. Então o cachorro fala, bom, a gente precisa ampliar isso um pouco, né? Porque flutuar é muito pouco. Vou colocar que você gosta de cozinhar, de jogar tênis, de ver filmes do Fellini. Fellini é um diretor muito, assim, com filmes bem inteligentes, bem até difíceis um pouco da gente poder assimilar. E o que você busca numa parceira potencial, né? Numa namorada potencial? E ele disse, proximidade. Só isso, só que ela esteja perto. Bom, e as perguntas são as seguintes. Que le gusta al pez? Então, o que o peixe gosta de fazer, né? Ele gosta de flutuar. Le gusta flotar. Ali como está no segundo quadrinho, bem tranquilo. E a letra B, e que pondrá el perro en el questionário? Então, no questionário, né, o peixe gosta de uma coisa, mas o cachorro vai colocar outras coisas, então ele vai mentir. Ele vai falar que ele gosta de cocinar, de tênis e de filmes de Fellini, que não tem nada a ver com flutuar, mas que mostra pra gente um pouco dessa relação da internet, né? De como as pessoas costumam até mesmo mentir na vida da internet. Bom, ¿te acuerdas de otras terminaciones que se añaden al infinitivo para conjugar los verbos regulares en futuro? Rellena el cuadro para recordar. Então, estes quadros, essa é uma boa hora de vocês pausarem o vídeo, tentarem conjugar os verbos sozinhos e depois voltar somente para corrigir, que eu acho que vai ser um bom treino para vocês. Então, vamos combinar assim? A gente vai pausar o vídeo, vocês vão fazer as questões 2 e 3, que são as questões de conjugar os verbos. Vocês podem consultar o livro, todas as tabelas, não tem problema, e aí vocês voltem somente para corrigir, tá bom? Vamos ver. Então, os verbos no futuro são amar, beber e partir, tá bom? Então, eu já vou falar conjugando e vou falar as pessoas também.
Yo amaré, tú amarás. Él amará, nosotros amaremos, vosotros amaréis, ellos amarán. Yo beberé, tú beberás, él beberá, nosotros beberemos, vosotros beberéis, ellos beberán. Yo partiré, tú partirás, él partirá, nosotros partiremos, vosotros partireis, ellos partirán. Então, se lembrem, né, de todas aquelas aulas que a gente falava sobre os verbos regulares. Os verbos regulares são sempre muito tranquilos, porque se você souber as terminações dos verbos, é só añadir, né, é só juntar, concatenar com a raiz do verbo. Então, por exemplo, amar, primeira pessoa, o final é e com acento. Então, amaré. Então, essa parte é bem tranquila. Verbos regulares é só a gente estudar a terminação, aprender a separar a raiz do verbo e fazer tudo isso certinho. Na próxima aula, eu vou falar um pouquinho mais sobre o verbo no futuro. Nós vamos fazer uma pequena revisão dessa matéria, dessa unidade, então vocês vão entender ainda melhor, tá bom? E agora, a tabla de verbos irregulares. Então, essa questão também, se vocês acharem que vocês estão preparados para fazer, né? Se vocês estiverem tranquilos para fazer, pausem o vídeo, façam as conjugações e voltem para a gente corrigir. São 6 verbos, eu coloquei aqui de 3 em 3, tá bom? Então, decir, poder e poner. Diferente dos verbos regulares, os verbos irregulares a gente precisa aprender realmente um por um, porque não existe realmente uma regra que componha para a gente poder descobrir a regra e sempre saber como conjugar os verbos. Então, é um por um realmente. A parte fácil, né, que eu acho que para vocês é bem tranquilo, é que eu nunca vou pedir numa prova ou em uma questão avaliativa de surpresa. Eu sempre vou falar para vocês quais são os verbos, vocês não precisam ficar loucos de preocupação para tentar decorar todos os verbos. Não há necessidade. Aprendam com tranquilidade, pouco a pouco, na fala. Sempre que tiver um verbo aqui, estudem o verbo, mas não precisem procurar por outros, não precisam ficar desesperados, tá? Sempre que eu for pedir um verbo irregular em alguma atividade, em algo assim, vão existir, né, esses momentos e eu vou avisar para vocês. O verbo poder, irregular, e aí vocês vão estudar exatamente isso. Ou então vai ser algo com consulta. Não precisam ficar muito preocupados com isso, tá? Só aprendam o que é o verbo regular, o que é o verbo regular, estudem estes verbos que estão no livro, que eu não vou pedir nada além disso, tá bom? Combinado? Então vamos lá. Vou conjugar os verbos falando as pessoas e conjugando, ok? Yo diré, tú dirás, él dirá, nosotros diremos, vosotros diréis, ellos dirán. Yo podré, tú podrás, él podrá, nosotros podremos, vosotros podréis, ellos podrán. Yo pondré, tú pondrás, él pondrá, nosotros pondremos, vosotros pondréis, ellos pondrán. Então, aqui são os verbos dizer, poder e colocar, né? Por, no caso. Mas aqui a gente não fala tanto por, a gente falaria colocar. E agora os verbos salir, hacer e venir. Ou seja, sair, fazer, né? E vir. Vamos lá. Yo saldré, tú saldrás, él saldrá, nosotros saldremos, vosotros saldréis, ellos saldrán. Yo haré, tú harás, él hará, nosotros haremos, vosotros haréis, ellos harán. Yo vendré, tú vendrás, él vendrá, nosotros vendremos, vosotros vendréis, ellos vendrán. Ok? Agora vamos para o número 4, na página 83. Mira la explicación que está al lado y forma frases en el futuro. Então, a explicação é essa daqui. Para conjugar los verbos irregulares en futuro, debemos utilizar las mismas terminaciones de los verbos regulares. Pero como son irregulares, esos verbos van a sufrir algún cambio en la raíz. Ou seja, as terminações são as mesmas, a raiz vai mudar. Por exemplo, tener, né, se transforma em tendré, não é teneré, né? Essa é a diferença. Teneré não existe. Se fosse regular, seria teneré. Mas a conjugação, né, a finalização continua a mesma e é a raiz que sofre mudança. Então, a gente adiciona um D. Tendré. Yo tendré, tú tendrás, él tendrá, nosotros tendremos, vosotros tendréis, ellos tendrán. Então, essa é uma dica muito valiosa para falar dos verbos do futuro, porque as terminações são as mesmas dos verbos regulares.
onde haverá a mudança vai ser na raiz. Mira a explicação, como já lemos, que está ao lado e forma frases em futuro. Então, aí vocês têm as frases e tem também as pessoas. Decir siempre la verdad. Yo. Então, diré siempre la verdad. Não é necessário colocar yo diré siempre la verdad. Em espanhol, esse sujeito, né, esse sujeito determinado, esse sujeito com o pronome pessoal, ele pode sim ser pronunciado, mas não há uma necessidade muito grande, tá? Porque os verbos em espanhol, eles sempre estão muito bem conjugados. Então, a gente consegue recuperar o sujeito através do tempo verbal. Diré siempre la verdad. Então, se é diré, a pessoa é yo. Nós conseguimos recuperar essa pessoa através da fala. Então, em espanhol, a gente não costuma falar muito, né? Explicitar tanto esse sujeito. Yo diré siempre la verdad. Em português, a gente costuma explicitar cada vez mais o sujeito. A gente dificilmente vai falar eu direi sempre a verdade. A gente normalmente vai falar eu direi sempre a verdade. Porque os tempos verbais na nossa fala no português não são tão ricos, né? A gente costuma não conjugar os verbos tão corretamente na oralidade, quando a gente está falando principalmente de maneira informal. Mas em espanhol, esse sujeito pode sempre ser suprimido porque há a possibilidade de recuperá-lo pelo tempo verbal, que vai estar sempre conjugado bem bonitinho, tá bom? Letra B. Hacer los deberes de la escuela en fin de semana. As pessoas é tu ou vós, e aí vocês podem escolher. Eu coloquei aqui tu para vocês verem. Harás los deberes de la escuela al fin de semana. Harás. Quem harás? Tu harás, ok? Harás los deberes de la escuela el fin de semana. Então, novamente, não é necessário colocar tu harás, porque se o verbo está conjugado, nós sabemos que a pessoa é tu. C. Poner la tele a la noche. Então, poner la tele é uma expressão, né, para ligar a televisão. Então, poner la tele a la noche, nosotros. Pondremos la tele a la noche. Não precisa do nosotros, por quê? É pondremos. Se é pondremos, só pode ser nosotros. Venir mañana, pessoa, él. Vendrá mañana. Quem vendrá? Él. Él vendrá mañana. Salir temprano, vosotras. Então, saldréis temprano. Vosotras saldréis. Ok? Não precisa colocar vosotras, porque a gente consegue recuperar. Circula los verbos irregulares e subraya los regulares. Essa atividade é outra atividade, tanto a 5 quanto a 6. Se vocês quiserem pausar o vídeo, pausem, façam a atividade e voltem somente para a correção. Esse é um bom momento para vocês treinarem os conhecimentos de vocês, de verbos regulares e irregulares. Porque eu vou ler as frases e já vou colocando quais são as... se vocês vão sublinhar ou se vocês vão circular, tá bom? Os verbos aqui na tela já estão em amarelo. Eu coloquei eles já não dá para colocar em negrito, né? Então eu já coloquei em outra cor para destacá-los. Letra A. Provavelmente el próximo siglo no tendremos suficiente agua. Então, tendremos circulado, porque ele é um verbo irregular. Tendrá, né? É um verbo irregular. Nosotros tendremos. B. Los artistas se casarán en la iglesia central. Verbo regular, casar. Creo que mis hermanos vendrán la próxima semana. Verbo irregular. En 2 años la gente vivirá mejor. Verbo regular. Pablo y yo les diremos a nuestros compañeros todo lo que sabemos. Então, é um verbo, desculpem, é o verbo irregular. Han dicho en la tele que mañana hará calor. Verbo irregular, ok? Uma dica é, se vocês sabem quais são os verbos irregulares em português, nem sempre, mas às vezes, os verbos também vão ser irregulares em espanhol, tá? Então, sempre procurem saber sobre essa dicotomia entre as duas línguas. Dúvida e probabilidade. Vamos ler essa caixinha que está lá na página 83. Essas caixinhas do livro são muito importantes porque elas carregam muita informação gramatical, tá, meninos? Eu sempre vou trazer elas para vocês e na próxima aula, quando formos retomar, vou trazer explicações ainda mais intensas para que vocês não fiquem com dúvidas. Además de expresar acciones que van a pasar posteriormente, los verbos en futuro también expresan duda. ¿Cómo se dirá rúa en español? ¿Dirán la verdad? ¿Cuánta gente hablará español en el mundo? Y también probabilidad.
A essa hora, Maria já estará em casa. Juan tendrá uns 15 anos. Então, a dúvida e a probabilidade também são expressas pelas ações de futuro, né? Pelos verbos no futuro. Então, essa questão, vocês precisam fazer um círculo nos verbos que indicam ação posterior, sublinhar com um traço os que assinalam dúvida e com 2 o que expressam probabilidade. Vamos ler em espanhol. Haz un círculo en los verbos que indican una acción posterior, subraya con un trazo aquellos que señalan duda y con 2 los que expresan probabilidad. Então, seguramente habrá alguém em casa a essa hora. Então, este é dúvida. Seguramente haverá. Haverá é uma dúvida, na verdade. Apesar dessa palavra seguramente, é uma dúvida. Não, desculpa, uma probabilidade. No sé qué les pasará por la cabeza a estos chicos. Então, passará é uma dúvida. Não sei se vai passar. Eu não tenho certeza, não faço ideia. Então, passará dúvida. El reloj custará algo como 30 euros. Então, essa é uma probabilidade. Ele vai custar algo como 30 euros. Então, é uma probabilidade, a gente não sabe o valor correto. Quando seja maior, viviré em uma cidade tranquila, cerca al mar. Então, neste caso, esse verbo indica somente uma ação posterior, algo que ainda vai acontecer. Não é nem dúvida, nem probabilidade, né? É uma certeza. Olhem para você ver. Quando eu for maior, eu vou viver numa cidade tranquila, cerca do mar. Não deixou nem dúvidas e também não falou em probabilidades. É uma certeza. Quantos países habrá en el mundo? Então, habrá um traço que é dúvida. Então, quantos países haverá no mundo? Né? É uma pergunta, então há uma dúvida. E quando contestaremos a la carta del presidente, é quando a gente vai contestar o presidente, na verdade, indica uma ação posterior, né? Porque está perguntando apenas quando. Ele não está perguntando se ou se há algo que pode influenciar nessa decisão. Ele está perguntando apenas quando. Então, é uma ação correta, ele só não sabe o momento que vai acontecer. E agora vamos para a página 84. Escucha estos 3 pequeños poemas de Mario Benedetti y dice las palabras en negrita son agudas, graves o esdrújulas. Después contesta, ¿qué tienen en común? Então, lembrando, en la unidad anterior has estudiado que las palabras se clasifican en agudas, graves o esdrújulas, según la sílaba más fuerte. Y ya has visto también algunas reglas de acentuación. Así llevan tilde las palabras agudas terminadas en N, S y vocal, corazón, interés, café. Graves terminadas en consonantes, excepto N y S, imbécil, cadáver, e esdrújulas, como pájaro e lâmpada. As esdrújulas vão ser sempre acentuadas, né? Essa é a regra. Então, vamos ler e depois vamos classificar essas palavras. En el 2000 tendremos 6 misiles por cada cuervo. Então, misiles é uma palavra grave e cuervo também. Si me enternezco, dejaré de ser justo, pero ¿qué importa? Dejaré é aguda e importa é grave. En los harapos suele más historia que en las etiquetas. Então, harapos é grave e história também. Agora vamos falar sobre os poemas em si. Nos anos 2000, teremos 6 mísseis para cada corvo. Então, né, é algo que ele está falando do futuro, falando que nos anos 2000, né, esse poema é mais antigo, haveria 6 mísseis para cada pássaro, para cada corvo. Então, algo como teremos mais armas do que natureza. No segundo, nós temos, si me enternezco, dejaré de ser justo, pero que importa? Então, se eu fico mais enternecido, né, se eu me torno mais doce, mais caridoso, eu vou deixar de ser justo, mas isso não importa. Então, ele prefere continuar sendo doce do que ser justo. E nos farrapos, há mais história do que nas etiquetas. Então, às vezes, uma roupa surrada, ela traz muito mais histórias do que uma roupa de marca. E a pergunta é, o que esses 3 poemas têm a ver, né? Têm em comum? Eles 3 têm 3 versos. Os 3 poemas têm 3 versos. Eles são chamados de haiku em espanhol e em português a gente fala haikai, né? São esses poemas que vieram lá do Oriente, do Japão, da China, desses países orientais. Escute o texto e acentua as palavras em negrita. Então, eu vou ler o texto e depois nós vamos acentuar as palavras, tá bom? El león reúne a todos los animales de la selva y les dice, mañana habrá una fiesta por mi cumpleaños. Interrumpiéndolo grita el sapo, sí, sí, bravo, bravo, mañana habrá fiesta.
El león se queda mirando muy feo al sapo y continúa hablando. Espero que vengan todos a las 7 de la tarde. El sapo vuelve a interrumpirlo y el león se le queda mirando feo y dice, espero que vengan todos menos uno que me cae mal. Le preguntaron todos los animales quién es y dice el león, es verde, chaparro y feo. Todos se voltean para mirar al sapo y el sapo, poniéndose colorado, dice, pobre cocodrilo, tão bom amigo que és. Então, essa história, né, é o leão que reúne os amigos na selva, diz que vai ter uma festa para o aniversário dele, e o sapo, muito inconveniente, fica interrompendo toda hora. Então, o leão disse que ele quer que todos vão, menos aquele que lhe cai mal. Então, é alguém que ele não gosta muito. Quando todos perguntam quem é, ele diz que essa pessoa, esse animal, é verde, pequeno e feio. E aí o sapo, né, desconversando, fala, tadinho do crocodilo, ele é tão bom amigo. Bom, e agora a gente tem que acentuar essas palavras. Então, león e reúne, todas elas são acentuadas, né? León tem acento no O, na última sílaba, e reúne na segunda, reúne. Habrá é na última sílaba e interrompiéndolo é na antepenúltima, ela é uma esdrúcula. Habrá, novamente, né, tem a tilde, o acento na última sílaba. E león, novamente, também na última sílaba. Continua no nu. Nu é uma palavra grave. E león é uma palavra aguda. Quien também é uma palavra aguda. Leva tilde e na e. E león, como já sabemos, também é aguda. Poniendo-se é uma esdrúcula. Então, o acento é na antepenúltima sílaba. E aí nós temos a pergunta que é a seguinte. ¿Se puede decir que este texto es una fábula, un poema ou un chiste? Uma fábula, vocês sabem o que é, né? O nome se parece com o do português. É um texto que contém animais e que contém uma moral da história. Mas este texto não tem exatamente uma moral. Um poema também não é, né? O poema é feito em versos e estrofes. E um chiste é um texto pequeno que tem, na verdade, uma carga cômica. Então, este texto é um chiste. Aqui pra gente seria uma piada, tá? Observa ahora algunas reglas más. También llevan tilde. Las palabras com i e u tônica. Então, essa é uma parte boa para vocês escreverem no caderno para se guiarem depois. Acompanhada de vocal, como dia, grua, aria. Então, toda vez que uma palavra acompanhada de vocal tiver i e u tônica, ou seja, i e u fortes, vai ser acentuado. Porque o i e o u são vogais que normalmente não têm força. Normalmente elas são átonas, elas não têm força na fala. Então, se ela é pronunciada com força, isso quer dizer que ela tem um acento, né? Las palabras subesdrújulas, que llevan la tilde en la sílaba anterior a la antepenúltima. Então, pacificamente, porque se a gente for contar, a última sílaba é T, a penúltima men e a antepenúltima K, né? Pacificamente, então ela é uma sobresdrújula. Então, são palavras que contêm ainda mais sílabas e a tônica é anterior à antepenúltima. Y los interrogativos y exclamativos en preguntas y frases exclamativas. ¿Cómo te llamas? ¿Qué haces? ¿Cuánta gente? Então, todas as vezes que nós tivermos pronomes interrogativos e eles estiverem em frases com interrogações e exclamações, eles serão acentuados. Em respostas, não precisa, mas sempre que tiver esses sinaizinhos, eles vão ser acentuados. Como diz neste trabalho aqui, nessa atividade. Depois eu vou trazer uma outra atividade para vocês treinarem. Como te llamas? Me chamo Gabriel, como mi padre. Então, no primeiro, nós temos acentuação, porque é uma pergunta. No segundo, como é uma resposta, não há acentuação. O mesmo acontece na B. ¿Dónde vives? Vivo em uma cidade muito pequena, donde não há cine ni universidade. Na primeira está perguntando, leva acento. Na segunda, não. Letra C. ¿Qué estudias? Lo mismo que tú. Então, na primeira tem acento, porque é uma pergunta, e na segunda, não. E na última atividade também. ¿Por que não vienes? É uma pergunta, então leva acento. Na próxima aula, eu vou reforçar essa matéria, trazer para vocês direitinho, passo a passo, tá? De como fazer isso, porque é muito importante saber como acentuar esses interrogativos. Bom, revisem a matéria, revisem os verbos, principalmente as matérias de acentuação.
Na próxima aula eu vou trazer a matéria das subesdrúculas e iutônica. Fiquem tranquilos, hoje foi só um início, na próxima aula eu vou trazer as explicações, tá bom? Bom, estudem bastante, repassem todos os exercícios. Como eu disse, não deixem nenhum para trás, porque depois fica mais difícil para recuperar, tá bom? Nos vemos na próxima aula. Hasta luego e lembrem-se, juntos no caminho certo.